Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 8 de junho de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 167, que tem como título Entendimento. Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, em que Paulo diz: Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, do livro Pão Nosso, capítulo 167, Entendimento. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencionais. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições. E num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Todos nós almejamos a mudança. Todos nós. Em qualquer circunstância da vida, nós estamos sempre buscando a mudança de alguma coisa. Mudamos a cor da casa, mudamos o carro, mudamos a roupa, mudamos o calçado, mudamos o lugar onde frequentamos, mudamos as nossas amizades. Sempre estamos buscando algumas modificações, sempre voltadas às questões materiais da vida. Mudar para obtermos, de alguma maneira, uma posição melhor, obtermos uma qualificação melhor, obtermos um dinheiro a mais, obtermos um bem material mais bonito a mais na nossa vida. Quando Emmanuel coloca para nós esta lição, relembrando Paulo na sua carta aos Romanos, observamos que o ensinamento que Paulo oferece aos romanos àquela época traz-nos uma conotação completamente diferente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação não é simplesmente o renovar das coisas materiais que compõem a nossa vida. Elas são muito importantes, claro que sim. Renovar a casa, renovar o trabalho, renovar as questões materiais, renovar os bens que adquirimos. Tudo isso sempre é muito significativo e muito importante, até mesmo para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Mas Emmanuel coloca algumas orientações significativas e muito importantes que nós precisamos repensar. Quando, por exemplo, ele diz que nós sempre pensamos, e a maioria das pessoas pensam, que a mudança ela deve ser feita simplesmente naquilo que está ligado às questões da classificação convencional.
e não em outras questões. Ou então, quando aqueles menos favorecidos pelo dinheiro buscam, de alguma maneira, possibilidades para tentar o domínio de outras possibilidades materiais. Aqueles que possuem tarefas humildes pleiteiam grandes posições. Mas, na verdade, poucos de nós buscam, na verdade, a transformação interior, o entendimento das questões interiores. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Porque, na realidade, tudo que está no exterior da nossa vida íntima é uma questão flutuante. Nós, espíritas, sabemos perfeitamente disso. A continuidade da vida, a reencarnação, os vários experimentos que tivemos em inúmeras encarnações, na convivência de inúmeros lugares, na convivência de inúmeras situações, na convivência de inúmeros outros espíritos que formaram a nossa convivência social e a nossa família. Então, tudo isso é uma questão flutuante. É uma questão que hoje está ligada à encarnação que nós estamos vivendo, mas não é uma questão definitiva. Então, por exemplo, o pai que eu tive hoje, ele não vai ser o meu pai a vida toda, em todas as encarnações. Ou ele pode ter sido meu amigo, ele pode ter sido minha esposa, ele pode ter sido minha mãe, minha avó, ele pode ter sido uma pessoa muito importante no contexto social, no contexto profissional. Hoje ele é o meu pai. Então vejam como todas essas questões que nós normalmente buscamos ajustar na nossa vida, elas estão diretamente ligadas às questões externas, às questões da vida material. E Emmanuel, ao final desses 3 primeiros parágrafos, no quarto ele diz: a renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Não é esse o entendimento que nós precisamos ter. A religião, seja ela de que natureza for, ela nos mostra o caminho para chegarmos a Deus, o caminho para chegarmos à luz, à evolução. Desde que nós a tenhamos como um caminho, sem nenhum tipo de fanatismo, sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de nos colocarmos acima dos outros ou melhores do que os outros. Ela é apenas um caminho de evolução e de progresso para todos nós, em todas as circunstâncias. E quando nós entendemos os princípios básicos dessa religião, ela nos oferece a maneira mais fácil de seguir os nossos passos por esse caminho, sem que venhamos a nos desequilibrar perante essas questões flutuantes da vida. É claro que aí nós temos que separar aquelas religiões que estão diretamente ligadas às questões espirituais, às questões espiritualistas, e aquelas religiões que estão muito mais afeitas às questões materiais, de promessas flutuantes que, na verdade, nunca existiram e nunca vão existir. Então, cada um de nós, dentro de um processo evolutivo, está no lugar que tem que estar. E se nós, espíritas ou espiritualistas, já temos uma compreensão, uma certa aceitação com relação às questões espirituais, aos processos reencarnatórios, à existência do mundo espiritual, à continuidade da vida, devemos então agir de uma maneira completamente diferente. O entendimento, por exemplo, que a doutrina espírita nos oferece, ou que ela nos pede, é um entendimento que vai além das coisas flutuantes da vida material. Tudo nos é lícito,
Mas nem tudo nos convém, disse Paulo. Tudo nos é importante, mas nem tudo é o principal na nossa vida. É importante ter uma boa moradia, é importante ter um bom trabalho, é importante ter um bom salário, é importante uma série de coisas na vida material. Mas isso não é o mais importante. O entendimento que a doutrina espírita nos oferece, e falando agora especificamente de nós espíritas, é um entendimento que vai além da vida material. É um entendimento que vai além desta compreensão das questões que fazem parte do nosso cotidiano. Está fora deste mundo exterior e flutuante que nos cerca. É o entendimento que busca algo íntimo dentro de cada um de nós. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando eu entendo as coisas, quando eu compreendo as coisas, quando eu tomo conhecimento das coisas, as coisas não só materiais, mas principalmente aquelas que são espirituais, a minha renovação, ela se dá de uma maneira completamente diferente. Porque eu passo a entender e a compreender que tudo, exclusivamente tudo, depende de mim. Tudo depende da maneira como eu entendo as coisas. Como eu entendo o perdão, o ódio, a revolta, a vingança, da mesma forma de como eu entendo o bem, a caridade, a oração, a vibração, a luz, a vida e assim por diante. Essa compreensão, essa aceitação, esse entendimento é que faz com que a nossa renovação se faça de uma maneira mais sólida e muito mais profunda, enraizada em ensinamentos que não foram apenas lidos e compreendidos, mas eles foram lidos, compreendidos, aceitos e colocados em prática no cotidiano da vida. Renovo aquilo que precisa renovar, modifico aquilo que precisa ser modificado, mas tenho o entendimento claro de que o mudar, o renovar, o transformar é principalmente comigo mesmo. Naquilo que não é flutuante, naquilo que não é exterior, ou seja, naquilo que é eterno, naquilo que é solidificado no ensinamento que nos traz o Evangelho de Jesus. Então vejam como é importante esse entendimento. Entender as coisas para melhor realizar. Entender o que eu estou vivendo para melhor modificar. Entender o que eu estou buscando para compreender melhor que naquele instante em que alcançar, eu me utilize da melhor forma possível daquilo que alcancei. Ele continua dizendo: transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Por isso que é importantíssimo estudar. Por isso que é importantíssimo conhecer, compreender e procurar de uma maneira natural colocar todo esse conhecimento, todo esse entendimento
no decorrer da nossa vida. Porque aí nós vamos estar de frente com aquele cristão mais devotado, aquele cristão que entende as modificações que precisam ser feitas na vida, mas, acima de tudo, ele entende e compreende que as renovações são mais importantes na parte interior. Quando eu vou aprimorando as minhas atividades emocionais, mentais e espirituais e transformando-as em reflexos de luz, tendo novas concepções perante as dificuldades da vida, entendendo que o acaso não existe, entendemos que não estamos à mercê dos acontecimentos, entendemos que não estamos largados dentro de um planeta, no universo, sem eira nem beira, entendendo e compreendendo que nunca estamos sozinhos, entendendo e compreendendo que tudo aquilo que nós causamos tem um efeito, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, é um entendimento diferente. É um entendimento diferente daquilo que diz respeito à vida. O que esperamos da vida e o que queremos da vida. O que buscamos na vida e o que desejamos na vida. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Então, toda colaboração que nós ofertamos, um livro, uma mensagem, um vídeo, uma exposição, um encontro, um bate-papo, tudo isso é importante, tudo isso é significativo, mas não é o mais importante, porque a renovação daquela pessoa, a transformação daquela alma ou daquele espírito, se fará a partir do instante em que ela ou ele tiverem pleno entendimento daquilo que receberam. Nós podemos ler um livro, ler uma mensagem, assistir um vídeo, estar presente em uma exposição, mas se não temos a vontade, a determinação, o querer de ouvir e ver com ouvidos e olhos, como disse Jesus, não absorveremos de forma nenhuma o ensinamento. Não vamos entender. Sairemos daquela experiência, da mesma forma que entramos. Então, é mudança de concepção. É quando nós abrimos a nossa mente para a luz. Quando abrimos a nossa mente para o conhecimento. Quando abrimos a nossa mente para algo que seja novo, que seja gratificante para a nossa evolução. Aí sim entendemos e efetua-se gradualmente a mudança e a transformação. Eu sempre, particularmente, costumo dizer que ninguém muda ninguém. A pessoa é que tem que aceitar a mudança. Ela é que tem que querer a mudança. Quando nós olhamos, e eu posso aqui estar errado, posso me defrontar com outras pessoas que pensem de maneira diferente, mas vejam, Jesus nunca mudou ninguém. Jesus apenas expôs a luz e a verdade. A mudança coube a cada um, no entendimento daquela luz e daquela verdade, para que ela própria se modificasse. Ela própria tivesse o entendimento de que ela precisava mudar, de que ela necessitava
alterar o processo da sua vida. E que nem tudo, em termos de transformação e de mudança, estava única e exclusivamente ligado à questão externa, à questão flutuante. Porque o ensinamento que Jesus oferecia, através da sua palavra e do seu exemplo, era simplesmente algo interno. Porque quando eu mudo internamente, automaticamente eu mudo o externo que está ao meu redor. A mudança se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós encontramos esse tipo de ensinamento até mesmo nos livros atuais de André Luiz. Muitos deles, o próprio André Luiz e os mentores e espíritos amigos que o acompanharam naquela trajetória para psicografar os livros, através do Chico, muitos deles, inclusive o André Luiz, como eu disse, falam a respeito disso, que a transformação se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. E essa lição nos traz este ensinamento, nos traz essa reflexão. Só se obtém o entendimento quando temos o conhecimento. Conhecemos aquilo que Jesus está falando. Conhecemos Jesus. E eu começo a entender aquilo que ele está me passando, aquilo que ele está me falando, aquilo que ele está ali exemplificando naquele instante. Abro uma luz no meu na minha mente e automaticamente tenho um entendimento completamente diferente das questões da vida, não só material, mas da vida íntima minha. Então, como diz Emmanuel, nós vamos dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Então, conheço Jesus, entendo, começo a entender aquilo que ele está falando, começo a entender aquilo que ele está fazendo, adquiro nova luz para a mente, que está no espírito, em mim, espírito, e, consequentemente, crio ao redor de mim novas concepções a respeito da vida, a respeito das pessoas e a respeito de tudo que me cerca. Esse é o fundamento do entendimento. Esse é o fundamento daquilo que necessitamos para uma melhor compreensão da própria vida. Assim, diz Emmanuel, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ou seja, para que eu seja médico, eu preciso me dedicar para ser um excelente profissional. Fazer o curso e estacionar-me no diploma, estarei sendo um médico fadado ao fracasso. Permanecerei sempre o mesmo sem adquirir conhecimento e adquirir luz. Agora, se eu me esforço em aprender, se eu me esforço a conhecer, poderei avançar profissionalmente, fazendo novas coisas
e amparando melhor a todos aqueles que me procuram. O aprimoramento mental é a mesma coisa. Eu conheci Jesus, achei muito bonito tudo que ele falou e muito significativo e belo aquilo que ele fez. E guardo aquilo no meu coração e na minha mente e sigo o meu caminho sendo a mesma pessoa. Sem problema, continuarei a ser a mesma pessoa. Conheci Jesus e entendi o que ele falou e o que ele fez, clareei a minha mente, adaptei novas concepções, mudei aquelas que já existiam, renovei a minha vida e automaticamente andei no progresso evolutivo de mim mesmo como espírito eterno. Para isso, diz Emmanuel, tem que haver uma constância no bem e no conhecimento, ou seja, no bem, no exercício do bem, porque eu vi, eu ouvi, entendi e agora eu vou oferecer ao próximo. Estou exercitando o bem e vou continuar buscando conhecimento, saber mais, conhecer mais, aprender mais. Porque quanto mais eu conheço, mais bem eu pratico. Quanto mais eu adquiro aprendizado, mais eu ofereço ao outro. Porque, na realidade, o entendimento, ele não é apenas naquilo que eu estou oferecendo ao outro, que é o grande foco dessa lição. O entendimento é aquilo que eu estou absorvendo a mim mesmo, iluminando-me, tornando-me cada vez mais conhecedor das coisas, da vida material e da vida espiritual, e com isso oferecendo um maior número de bem a todos que me cercam e à vida de uma maneira geral. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Então, repetindo, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes, que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Então, é a disciplina. É a disciplina de estudar, é a disciplina de conhecer, é a disciplina de aprender, é a disciplina de nos esforçarmos para adquirir maior conhecimento, e adquirindo maior conhecimento, nós vamos entendendo mais. E tudo isso se faz com disciplina. Lembram Emmanuel com Chico? Você precisa de 3 pontos básicos para cumprirmos a tarefa: disciplina, disciplina, disciplina. E a disciplina é fundamental em tudo. Quando nós não temos disciplina com alguma coisa, aquilo não vai adiante. Quando você não tem a disciplina mínima necessária para, por exemplo, cuidar de uma roseira, ela não vai dar flor, ela não vai dar uma rosa, porque não houve disciplina em cuidar daquilo. E Emmanuel nos pede: não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Lembra aquelas noções, aquelas concepções de ontem, que tudo era belo, que tudo era lindo, que tudo era muito satisfatório e até gostoso? Aquilo não te levou a lugar nenhum. Pelo contrário,
aquilo até te prejudicou. Então, não se cristalize com aquilo. Adquira novas concepções. E adquirir novas concepções significa adquirir novo entendimento para com a vida. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Olha que interessante. É a mente, é o trabalho da mente. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Então, você vive de repente uma certa circunstância nesse momento? O que você está raciocinando? Você está raciocinando em desforrar? Você está raciocinando em criticar, em responder, em xingar? Ou você está raciocinando em orar, vibrar, pensar positivamente, pensar no bem, na cura, na transformação, na iluminação? Isso é entendimento. É entendimento. Alguém me xinga. O que passa no meu raciocínio nesse instante? Retribuir o xingamento ou me resguardar na prece, entendendo se fui eu que errei ou aquela pessoa que errou, e continuar me resguardando na prece, por mim e por ela? É a estrutura do raciocínio, e isso só se faz com conhecimento, porque o conhecimento nos leva a um entendimento da situação, para que a nossa concepção, a nossa ação seja completamente diferente. E ele termina dizendo: pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Olha que pergunta que ele pede para que façamos a nós mesmos. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Quanto que nós ganhamos quando analisamos um determinado momento da nossa vida, um determinado acontecimento da nossa vida perante o Evangelho? O Evangelho nos trouxe conhecimento e o conhecimento nos deu um entendimento completamente diferente daquilo que aconteceu. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Lembra aquela historinha que as pessoas contam no meio espírita, quando se diz assim: ah, eu abri o Evangelho ao acaso e caiu tal lição. O acaso não existe. Coincidência não existe. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Quando abrimos aleatoriamente o Evangelho e aquela determinada lição nos vem, é porque nós estamos precisando dela naquele momento ou em referência a um momento, a um acontecimento anterior, para que venhamos tomar conhecimento, para que venhamos entender melhor como devemos agir quando aquele tipo de acontecimento aparecer à nossa frente. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo.
Então, essa é a nossa reflexão de hoje, do livro Pão Nosso, capítulo 167, Entendimento. Quero agradecer o seu carinho, a sua bondade de sempre. Rogo a Jesus que você, seu lar, sua família, o seu trabalho, tudo esteja em paz, tudo esteja em ordem, e que você possa se utilizar dessa reflexão de hoje para fazer as devidas análises, para que você possa ter conhecimento e um entendimento melhor ainda a respeito de tudo e de todos, transformando então a sua vida numa vida mais equilibrada, feliz e sadia e, consequentemente, ajudando para que o nosso redor também obtenha essa mesma luz, esta mesma paz. Que você tenha um bom final de domingo e uma semana repleta de muita alegria, de muita paz e de muita felicidade, mas principalmente que você tenha muito entendimento de todos os acontecimentos que porventura apareçam à nossa frente. Convido a você, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa outra série dos domingos, o Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Agradeço muito sempre pela sua ajuda e pela sua colaboração, mas principalmente pelo seu entendimento, porque na realidade tudo que procuramos fazer é o melhor pela doutrina e pelo Evangelho de Jesus. Longe da perfeição, procuramos de uma forma simples oferecer o melhor, para que os corações sejam tocados, para que as mentes sejam renovadas e que de alguma forma a gente possa colaborar para a construção de um mundo melhor e mais feliz para todos. Muita paz e que Jesus te abençoe hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.